Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ivan e nesse vídeo eu vou conversar um pouco com vocês sobre um problema de estatística muito famoso que chama o passeio do bêbado, certo? Então é um problema de um móvel, tá? Pode ser uma partícula, tá? No ar, suspensa no ar, ou um bêbado, né, que passeia pela rua, certo? E ele tem, né, segundo o nosso modelo mais simples, né, que vai ser o modelo mais humilde aí do andar do bêbado, ele tem 50% de chance de dar um passo à direita e 50% de chance de dar um passo à esquerda, ok? Então esse aqui vai ser o nosso modelo, né? E a pergunta aqui é o que a gente pode afirmar sobre esse passeio, tá? Onde é que ele vai chegar, o que se espera a respeito desse passeio. Então eu preparei aqui para vocês um pequeno diagraminha para vocês entenderem bem como se dá esse movimento. Então a gente tem ali um bêbado que começa da posição inicial x0 igual a zero, certo? E ele tem 50% de chance de dar um passo à direita e 50% de chance de dar um passo à esquerda, como eu falei. A gente vai representar a nossa posição como sendo um conjunto de números inteiros, tá? 0, 1, 2, 3 para a direita, menos 1, menos 2, menos 3 para a esquerda. Tudo bem? E aí a gente vai ter essa variável aleatória, que vai ser o késimo passo. Eu vou chamar ele de P índice K, PK, que pode ser mais ou menos 1. E a posição final do bêbado, basicamente vai ser a nossa posição inicial, x0, no nosso caso 0, mais uma soma de todos os passos, que vai dar a nossa posição final. Tudo bem? Então a gente pode conversar um pouco do que esperar a respeito desse passo. Tudo bem? Isso aqui é usado, gente, como um modelo para aquecer física e estatística, por exemplo. Então, sou professor de física, então naturalmente eu sigo um pouco essa abordagem. Mas também tem aplicações em computação, algoritmos de redes sociais, né? Você pode usar esse tipo de modelo de passeio aleatório para modelar a difusão de partículas. Então, por exemplo, você abre um perfume, tudo bem? Eu estou longe do perfume, mas eu consigo sentir o cheiro. Por quê? Porque uma partícula suspensa no ar faz um caminho aleatório e consegue sair do perfume e chegar até o meu nariz, por exemplo. Então a gente tem aí diferentes abordagens que pode ser usado também para modelagem de apostas, certo? Então, há realmente uma variedade de possibilidades com esse modelo estocástico, ou seja, ele é aleatório. A gente vai modelar esse tipo de sistema, mas cada realização vai ter uma característica diferente. Tudo bem? Vamos passar um pouco para o quadro para a gente discutir um pouquinho da conta que a gente pode fazer, certo? Com isso. Então, tá aqui o nosso passeio do bêbado. Como eu falei, a gente vai ter o nosso P índice K. O nosso PK, ele pode ser mais 1 com 50% de chance ou menos 1 com 50% de chance. Tudo bem? E o nosso, uma vez que a gente começa em x0 igual a zero, a nossa distância depois de n passos, ela corresponde à soma de k igual a 1 até n, tá? De todos os passos. Então você vai somando um passo à direita, um passo à esquerda, dois passos à direita, e aí o bêbado tem lá uma moeda que seja que dá a probabilidade de 50% de ir para a esquerda ou para a direita, certo? Então, a gente pode, né, investigar várias quantidades, mas nessa exploração inicial, eu queria olhar para duas quantidades. Uma seria o valor médio depois de n passos, tá? Então, toma aqui um n bem grande, certo? Qual o valor esperado desse bêbado, da posição desse bêbado, ok? Certo? Intuitivamente, a gente já tem a sensação que se ele pode ir tanto para a esquerda quanto para a direita em cada passo, depois de n passos, a simetria permanece e, naturalmente, essa posição final média deve ser o zero. A gente consegue formalizar isso? Sim. Então, esse valor médio de dn vai ser o valor médio desse somatório de pk, certo? E os índices vão de
1 até n. Tudo bem? Então, em k é igual a 1 até n. Uma vez que cada passo desse é independente dos anteriores, o valor médio da soma é a soma dos valores médios. Então, vai ser o valor médio, a soma dos valores médios de PK. Mas cada PK desse, ele tem 50% de chance de ir para a direita ou para a esquerda. Tudo bem? Então, a gente poderia dizer que esse valor médio aqui, nós podemos calcular como sendo 1 meio, que é a probabilidade de 50%, vezes mais 1 meio, probabilidade de 50%, menos 1. Isso aqui vai se cancelar e, naturalmente, nós vamos ter que dn médio, certo? Vai ser igual a zero. Ok? Então, isso aqui é o nosso primeiro resultado interessante, que uma vez que o bêbado tem a chance de ir para a esquerda ou para a direita, a mesma probabilidade, na média ele vai estar ali no entorno do zero, certo? Isso aí é verdadeiro, tá? Mas a gente precisa interpretar bem isso, ok? Porque não é porque o valor médio é zero que de fato o bêbado vai estar ali no poste que ele começou a caminhada, tudo bem? Então ele pode realmente se distanciar mesmo com o valor médio dando zero, tudo bem? E a gente pode investigar esse afastamento com o passar do tempo com uma outra estatística. A gente colocou aqui o valor médio de D, tá? Mas nós podemos calcular também o valor médio de D ao quadrado, ok? Essa quantidade aqui ela tem uma vantagem que, sendo positivo ou negativo, quando a gente eleva ao quadrado, a gente vai ter valores sempre positivos. Ou seja, a gente consegue ter com essa medida aqui uma ideia de mais apurada. Ok, a média é zero, mas o quão longe ele vai estar? Vamos lá. Então, esse dn ao quadrado, eu tenho que tirar a média dele, tá? E quem que é dn? dn é o somatório de k igual a 1 até n do pk, isso aqui é o d. Eu tenho que levar isso ao quadrado e vou tirar aqui uma média dessa quantidade ao quadrado. Tudo bem? Isso aqui você pode tomar como, vamos lá, a soma de vários pks, todas elas ao quadrado, ok? E você pode ler o que vai acontecer desse produto todo quando você fizer a distribuição, certo? Então, desses produtos aqui, o que vai aparecer nessa história toda? Eu posso tomar o késimo passo multiplicado por ele mesmo, ou seja, isso aqui vai me dar uma média, né, do pk ao quadrado, ou seja, o késimo passo multiplicado por ele mesmo, de 1 até n. Vou ter termos que tem essa cara. E posso ter duas vezes um produto de pk e pk', certo? Qual que é o significado disso? Vai ser um k com um k diferente, tá? Então, eu vou colocar aqui k menor do que k', porque esse 2 já tem o caso contrário, k' é menor que k, certo? Ok. Se cada passo for independente dos demais, a gente pode supor que esses termos aqui são independentes e a gente vai abrir, né, isso aqui e colocar as médias nos termos individuais, tudo bem? Então, eu vou colocar primeiro esse média aqui no pk ao quadrado, aqui, certo? Nessa primeira quantidade. Duas vezes o somatório de k menor do que k', desse pk, pk', isso aqui, a média nesse produto. Vamos lá? E aí a gente pode agora olhar facilmente qual que é o resultado, tanto daquela média do pk ao quadrado, quanto desse produto. Tudo bem? O primeiro é fácil, porque se o pk é mais ou menos 1, ele ao quadrado sempre é igual a 1. Então, esse valor esperado aqui, ele é sempre igual a 1.
E esse segundo, a gente pode fazer um pequeno ensaio, né? Então, eu tenho dois passos aleatórios, certo? O primeiro pode ser mais um ou menos um, ou menos um, né? E o segundo mais um ou menos um. Então, as possibilidades são mais um, menos um, menos um, mais um, menos um, menos um. Cada uma dessas alternativas aqui com um quarto de chance, certo? Então, isso aqui, o produto, certo? Vai dar mais um, produto aqui vai dar menos um, produto aqui menos um, produto mais um. Quando você tira o valor médio de tudo isso aqui, nós concluímos que o valor médio desse produto é igual a zero, certo? Então, quando você toma aqui dois passos diferentes, né, uma vez que eles podem ter o mesmo sentido, ou sentidos opostos entre si, na média esse produto aqui vai dar zero. Consequentemente, nós temos aqui que o valor esperado desse dn ao quadrado vai ser decorrente basicamente desse termo aqui. Vai ser 1 somado n vezes. Ok? Então, esse fato aqui implica que o valor ao quadrado da distância do bêbado até o poste aumenta linearmente com o número de passos. Isso aqui é uma coisa bem interessante. Não é nem um pouco intuitivo. Ok? Então, na prática, ele pode estar tanto à esquerda quanto à direita. Na média, ele está no centro. Porém, se você olhar a distância ao redor do centro, né, e medir isso com a distância quadrática média, tá? Essa distância quadrática, ela aumenta linearmente com o tempo, né, que seria o número de passos. Se você olhar a distância, seria a raiz disso, né? Então, aumentaria com a raiz do número de passos. Então, tudo bem? Então, esses aqui são os fatos interessantes a respeito desse passeio do bêbado unidimensional. Ok? Com posições inteiras aí. A gente pode sofisticar isso um pouco mais, mas para os nossos interesses aqui é bem interessante. Já a gente consegue brincar bastante com isso. E a minha ideia é a gente usar agora esses resultados aqui e simular e ver se de fato isso aqui acontece com uma simulação computacional. Então, vamos mudar aqui para o nosso Jupyter e mostrar como é que eu fiz essa simulação. Então, esses aqui são os resultados que a gente tinha, né? Aqui eu usei algumas bibliotecas. Então, biblioteca numérica, biblioteca de plotar, né? Otimização de curvas, né? Que a gente vai usar daqui para frente. Aqui eu tenho basicamente uma classe, que é o jeito que eu simulo esse passeio aleatório, né? Que é o passeio do bêbado. Tudo bem? Basicamente eu vou sortear com 50% de chance um passo de menos 1 ou mais 1. Tudo bem? E a gente, no geral, vai somar esses passos, né? Para achar a nossa posição final. Tudo bem? E a gente vai fazer medidas tanto de do n, né, que seria a posição dn, quanto da posição ao quadrado, certo? Então, a gente vai fazer aqui por padrão 250 realizações. Então, vou fazer 250 passeios, vou medir todas as posições, tirar uma média disso tudo, tá? Idem para medida do d e do d ao quadrado. E como incerteza, nosso estado vai ser a média. E como incerteza, a gente vai tomar aqui o desvio padrão dividido pela raiz do número de amostras. Então, isso aqui é o desvio padrão da média. Tudo bem? E eu vou colocar esse fator de 2, que é mais ou menos o fator que a gente tem que aumentar a incerteza para a gente ter um intervalo de confiança da ordem de 95%. Se você tomar apenas esse resultado, o seu intervalo de confiança fica ali em torno de 67%. Então, passa a ser bem normal e bem comum números fora do intervalo de confiança, pelo menos com 30 e poucos por cento de chance. Quando a gente multiplica esse intervalo aqui por 2, isso aí já passa a ser um pouco mais raro, tá? Já está ali no 1 ponto a cada 20, vamos dizer. Tudo bem, gente? Então, isso aqui são tecnicalidades, tá? De como eu implementei esse passeio aleatório, né, computacionalmente. Então, vamos fazer aqui ensaios, né? Então, basicamente aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou enunciando
passeios aleatórios com 500 passos. Então, eu sempre enumero aqui o N, que é o número de passos. Ele começa do 0. E aí eu vou listar as posições todas, né? E ir acumulando. Certo? Então, olha só. Aqui esse passeio aleatório do bêbado, ele saiu do 0. Foi para baixo, voltou para cima e ficou ali lá embaixo. Ele chegou até ficar mais de 25 passos de distância. E depois voltou e veio para baixo. Certo? Mas isso é aleatório. Se eu rodar esse cálculo de novo, esse bêbado aqui andou só para a direita, né? Quase. Então ele foi lá para a direita, 20, 40 e poucos e foi indo para a direita. Então é aleatório, certo? Na média ele está em 0, mas esse bêbado aqui é um cara que ele foi muito para a direita. Indo e voltando, tem oscilações aqui, mas ele foi para a direita. O andar do bêbado aqui é aleatório e ele já veio para baixo. Aqui foi, subiu, desceu. Aqui ele foi lá para cima, voltou. Então cada arranjo desse aqui é um passeio diferente de um bêbado que está ali, está dando 500 passos, certo? Então são diferentes realizações. Então percebam que os perfis de cada passeio individual são bem distintos, certo? Então a gente não tem o que dizer muito a respeito de um passeio individual. O que a gente tem a falar realmente é sobre valores esperados, sobre médias de muitos passeios. Então a gente vai fazer agora várias amostragens, né? A gente vai fazer sempre médias de 250 passeios, ok? E agora a gente vai tirar essas médias, tá? Então, qual que é o número de passos que eu vou fazer? Também, quanto mais passos, a gente tem uma riqueza estatística maior. Eu vou tomar aqui, olha, um passo, para a gente ter aqui a origem, né? 250 passos, 500 passos, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000. Certo? Então a gente tem muito passo aí. O computador permite a gente a fazer essas simulações muito rápido. Você vai ver que não vai durar uma fração de segundos. Tudo bem? E aí, para cada conjunto de passos desses, a gente vai criar o nosso passeio aleatório, medir a distância ao quadrado e anotar, né, todas essas distâncias, distância ao quadrado. A gente também vai medir essas incertezas também, ok? E a gente vai fazer gráficos. Então a gente vai fazer aí, para cada número de passos desses, 250 passeios, né? E aí então tem passo aí para dar e vender. Rodou? Então você tem nosso resultado. Então olha só que interessante. Aqui a gente tem o número de passos na horizontal e na vertical a curva azul é o número de passos e a curva laranja aqui é o número de passos ao quadrado, com a respectiva incerteza. Então perceba que essa quantidade, número de passos ao quadrado, né? A distância ao quadrado é muitíssimo maior do que o D, né? Então o D está ali no 0, enquanto essa quantidade aí vai aumentando. Então quanto mais passos o bêbado dá, na média ele se distancia mais da origem. Aí você pode dizer, Ivan, mas você está levando ao quadrado, não é comparação justa. Tá, então vamos pegar essa quantidade e tomar uma raiz quadrada. Então não deve ser mais uma coisa tão linear assim, deve ficar com a cara de um raiz de n, um pouco mais abaulado, mas percebo que sim, esse cara de fato, né, a distância quadrática média, ela aumenta enquanto, sistematicamente, né, você vê claramente aumentando aí, enquanto a distância média, né, quando você tira aí, não um passeio isolado, mas 250, na média ali, você sempre tem um valor nulo, um valor que oscila um pouco, mas quando você pega o intervalo de incerteza, sempre abarca o zero. Tudo bem? Então a gente já verifica aí, pela simulação computacional, essas observações que a gente fez com estatística. Tudo bem? E a gente pode avaliar também o seguinte, né? Olha, o quão bom é um ajuste linear para modelar isso, né? Porque a gente viu que, teoricamente, pela estatística, esse D ao quadrado deve aumentar linearmente. Então a gente pode avaliar isso também.
Então, os comportamentos médios, né? A gente tem aqui uma curva linear, tá? E a gente pode ajustar a nossa distância ao quadrado versus o número de passos, tudo bem? Isso aqui, a princípio, é linear e a gente pode verificar isso aqui, certo? Então, olha só, esse é o coeficiente angular, que deveria ser idealmente 1, certo? E esse aqui é um coeficiente linear aqui. Ele oscila um pouco, né? Para ajustar pelo grau de liberdade, né? Então, a gente tem esse 0,9. A gente poderia rodar isso aqui mais uma vez. Teria outro arranjo diferente. E daria um outro número também. Então, como é estatístico, né? Essa realização, ele vai oscilar em torno de 1. Tudo bem? Às vezes um pouco acima, às vezes um pouco abaixo. Certo? E aí, se você quiser verificar como é o comportamento disso, a gente vai agora simplesmente mostrar o ajuste, tá, esperado. Tá? Se fosse 0, o coeficiente angular ele parte do 0 e aumenta com n, simplesmente. A gente vê aqui que a gente tem, olha, ajusta bastante, né? Ajustou aqui, olha, tem um ponto que está fora, né? É uma coisa um pouco rara. E você volta a ter um ajuste bem linear, né? Olha, esse ponto aqui, será que ele é confiável? Vamos realizar de novo outra medida. Realizou outro ensaio. Se a gente fizer aqui de novo. Então, perceba que agora tem pontos mais comportados, né? Então, na média, a cada 20 pontos, um dele vai cair fora. Tá? É nosso intervalo de certeza de 95%. Tudo bem? Então, olhando as figuras, você vê que é uma coisa bem razoável, realmente, você ajustar esse comportamento do d ao quadrado, tá? Versus n. Tudo bem? Então, é a nossa distância quadrática versus o número de passos no andar do bêbado. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Então, isso aqui é um pouquinho, né, do modelo estatístico, né, do andar do bêbado, esse problema tão interessante que tem várias aplicações. Ok? Então, muito obrigado pela sua atenção. Não esquece de seguir o canal, clicar aqui no curtir, clicar no sininho e acompanhar os nossos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.